Começando mais um De Olho na NFL, eu sou o Vinícius e estou sozinho realmente nesse vídeo porque hoje gravarei o resumo da semana, pelo menos a primeira parte dele, e o porquê a Alzira não está aqui comigo, porque a gente sempre faz essa dupla bacana, essa dupla legal que vocês gostam, porque infelizmente durante a semana a gente não está tendo como gravar junto, a gente só pode gravar no final de semana, e dessa forma, a gente gravando assim muito em cima, a gente começou a gravar, iria gravar no meio da semana, de cada semana, então ia ficar meio embolado, sabe, os vídeos iam sair um pouco atrasados, então a gente preferiu fazer esse teste de no início a gente gravar dessa forma. Então eu gravo uma parte do resumo da semana, eu vou aqui dar um comentário sobre alguns jogos que aconteceram, e ela vai fazer outra parte dos jogos. Então vamos lá direto pro vídeo sem muita enrolação. Vou falar aqui sobre 8 jogos, os 8 jogos que aconteceram na sequência realmente de quinta-feira até o momento, os 8 primeiros jogos. Então vamos lá, começamos a nossa lista com Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. O placar do jogo foi 23-34 para o Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals jogou em casa e ganha a segunda seguida, enquanto o Baltimore Ravens ele tem agora com esse resultado uma vitória e uma derrota. O placar do jogo ele foi de certa forma elástico e realmente esse placar ele condiz com o que a partida foi, porque assim, o Cincinnati Bengals encaixou muito melhor o seu jogo dentro de casa. Principalmente a gente tem que falar uma noite muito boa pro AJ Green, que fez um hat-trick, cara. Foram 3 touchdowns, cara, se não me engano, já no primeiro tempo de jogo ele conseguiu fazer 3 TDs, e uma coisa assim que é muito difícil de acontecer. A gente também teve o Andy Dalton numa noite maravilhosa e inspirada, então essa dobradinha, cara, conseguiu fazer com que a defesa do Baltimore Ravens ficasse totalmente perdida no que fazer e como fazer. O Andy Dalton ele conseguiu chamar muito bem as jogadas, tanto de corrida quanto passes longos, e isso foi demonstrado bem no placar. O Baltimore Ravens ele não conseguiu se encontrar, bem diferente do que aconteceu contra o Buffalo Bills, e daí a gente já começa a ter aquele pensamento, né? Ganhou do Buffalo Bills, que não é aquela equipe muito forte, perdeu pro Cincinnati Bengals num placar um pouco elástico, sendo que o Cincinnati Bengals não é assim a equipe que é cotada, por exemplo, para ser campeã de alguma coisa nessa temporada, mas assim, é o começo, tudo. Não deu certo também a questão deles, que eles estavam realizando no jogo contra o Buffalo Bills, e realizaram também no jogo contra o Cincinnati Bengals, de ter 2 QBs ao mesmo tempo na jogada, que o Lamar Jackson às vezes ele se alinhava como um wide receiver e o Joe Flacco ali conseguia fazer talvez assim uma outra leitura, conseguia puxar um pouco melhor a marcação ali do Lamar Jackson, ele conseguia abrir alguns espaços, ou às vezes o Joe Flacco ele se posicionava no wide out como um wide receiver e daí o Lamar Jackson entrava como QB, mas não deu muito certo, as jogadas não encaixaram, a defesa do Cincinnati Bengals foi bem preparada nessa partida e conseguiu fazer a superioridade acontecer. Então, 2-0 para o Cincinnati Bengals no geral. 2 vitórias é muito importante para quem almeja chegar numa possível pós-temporada, e o Cincinnati Bengals está caminhando bem para isso. Outro jogo que nós tivemos foi Carolina Panthers e Atlanta Falcons. O jogo foi lá em Atlanta. Atlanta Falcons ganhou o jogo de 31-24, liderou a partida toda, estava jogando em casa, estava jogando lá em Atlanta, e dessa vez fez prevalecer o fator casa, não só o fator casa, mas também o fator de superioridade na qualidade da equipe. Realmente a gente sabia já desde o início que mesmo tendo o Cam Newton do outro lado ali no Carolina Panthers, o Atlanta Falcons ele tem uma equipe muito mais lapidada, uma equipe muito mais redondinha em relação ao Carolina Panthers, mesmo sem alguns titulares, principalmente o strong safety do Atlanta Falcons, que já se lesionou já no primeiro jogo da temporada, tá fora da temporada, mas fez prevalecer o fator casa e também a qualidade da equipe que eles têm. E parabéns Atlanta Falcons. Agora a chave do Atlanta Falcons, a divisão do Atlanta Falcons está muito embolada, que é Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Lembrando que essas 3 primeiras equipes que eu mencionei, elas estão 1-1, e o Tampa Bay Buccaneers surpreendentemente está 2-0 na temporada, então é líder da divisão. Olha só como é, Fitzmagic fazendo realmente a sua mágica por enquanto na temporada. E o que rola, né, também tá rolando agora, os bastidores, vale a pena tirar o Fitzpatrick já na 3ª rodada? Porque o que aconteceu? O QB que era para ser o titular ou o starter da temporada era o QB Jameis Winston. O problema é que ele foi julgado, ele teve uma pena ali por alguns casos extra-campo que ele teve, e ele foi penalizado por 3 jogos nesse início de temporada. Então o Fitzpatrick entrou como seu reserva direto. Contudo, não se esperava que ele ia ter essa qualidade tão grande que ele está representando, que ele está demonstrando até o momento. Então tá rolando esse boato, vale a pena tirar
Fitzpatrick já que ele encaixou o jogo, tá ganhando, ganhou contra a Saints e ganhou contra a Eagles, que são duas equipes muito fortes, simplesmente uma das mais fortes que a gente tem na FC, que é o Saints, e o atual campeão, que é o Philadelphia Eagles. Então realmente vale a pena você tirar um QB que tá fazendo o seu ataque encaixar tão bem? Não sei, acredito que é bom ser bem revisto isso. Eu, por exemplo, não tiraria, pegou duas pedreiras e conseguiu se sair muito bem o Fitzpatrick. Então vamos ver o decorrer desse momento. Ainda temos mais uma rodada para ele jogar, mais uma semana. Vamos ver como é que ele vai se sair, pra daí a gente ver assim, realmente vale a pena ou não sair. Na minha opinião, não valeria. Espero que o Tampa Bay Buccaneers também repense com bastante carinho sobre a permanência do Fitzpatrick como titular. O terceiro jogo que eu vou mencionar aqui é Los Angeles Chargers contra Buffalo Bills. Aqui a partida foi 31-20 para os Chargers. A gente sabia já, isso daí parecia ser um pouco óbvio, mesmo o Buffalo Bills jogando dentro de casa, era uma equipe muito mais frágil, uma equipe muito mais fraca, considerada hoje a equipe mais fraca da AFC. E acredito eu que vai ser a equipe aí que vai ser a mais fraca de toda a NFL nessa temporada. Acredito que vai ser como se fosse um Browns da temporada passada. Não sei se vai ser 0-16, mas por enquanto 0-2 e não tá mostrando nenhum sinal de recuperação. Perdeu pro Baltimore Ravens de lavada, foi um placar bem elástico contra o Baltimore Ravens, que daí perdeu pro Cincinnati Bengals e daí a gente começa a pensar assim, será que o Baltimore Ravens é tão bom assim? Perdeu agora pro Los Angeles Chargers, que também é uma equipe ali que não é tão forte, não tá com tantos reforços assim nessa temporada. Perdeu por um placar elástico, mesmo fazendo 20 pontos, coisa que não tinha feito na rodada passada, tomou 31, então tá tomando uma média de mais de 30 pontos por partida. Na primeira rodada, se eu não me engano, tomou 47 pontos, se eu não me engano. Agora na segunda mais 30. Então assim, vendo que são times ainda não muito fortes. Imagina então quando pegar equipes mais fortes o que pode acontecer. Mas é isso, o Buffalo Bills ele optou por isso, perdeu vários jogadores, o seu QB principal também e tudo. Foi uma escolha deles nessa rodada. Vamos ver o que pode acontecer. Acredito que essa situação não vai clarear tão bem ainda pro Buffalo Bills, que tá 0-2. O Los Angeles Chargers melhorando agora com 1. Aí começa, não tá perto ainda do Kansas City Chiefs, que o Kansas City Chiefs tá 2-0. Mas vamos ver o que pode acontecer no decorrer dessa semana. Esse jogo que eu vou falar agora, eu fiquei muito impressionado em assistir. Eu achei muito bom, cara. É sempre bom ver um clássico acontecendo e de duas equipes que têm um refinamento enorme nos seus elencos, né? Que foi Minnesota Vikings e Green Bay Packers. O jogo foi lá no Lambeau Field, lá em Green Bay, e foi uma partida incrível. Sem sombra de dúvida, Aaron Rodgers é um monstro sagrado, porque o cara entrou, jogou com o joelho zoado, jogou com uma... Nossa, agora eu não lembro o nome do equipamento, mas é como se fosse... Não é como se fosse... É como se fosse, digamos assim, uma tornozeleira, só que pro joelho, né? Um equipamento ali muito mais ali rígido para segurar o joelho, e você percebia que ainda o Aaron Rodgers está sentindo muito o joelho. Os próprios médicos falaram assim que a condição dele não é grave. O problema é que a lesão, mesmo não sendo grave, causa muitas dores no Aaron Rodgers. Então imagina, você é um QB, mesmo você sendo um QB que não é tão móvel, que o Aaron Rodgers não é tão móvel, ainda assim precisa se movimentar muito, tem o risco de tomar uma porrada ali, e várias vezes ele se arriscou realmente em tomar uma pancada assim por querer soltar a bola no último minuto, no último segundo, para tentar achar a melhor janela, mas ainda assim conseguiu jogar muito bem. A linha ofensiva do Green Bay Packers conseguiu fazer o que não fez contra o Chicago Bears, que foi segurar a defesa do Minnesota Vikings. Obviamente não segurou em todas as descidas, né? O Minnesota Vikings ainda conseguiu ali a linha defensiva entrar algumas vezes e sacar o Aaron Rodgers, mas protegeu muito bem o QB deles, principalmente ali no começo da partida, onde foi o diferencial todo. Parabéns, gostaria aqui de destacar o time de especialistas que conseguiu ali no punch do Minnesota Vikings, ali no início da partida, bloquear e fazer um touchdown. Aquela jogada foi maravilhosa, cara, foi muito bacana. Down, Josh Jackson, the rookie. The initial score for Green Bay. Look at the effort, laying out with one hand to almost take the ball off the foot of Matt Wild, the punter from Minnesota. And there's Josh Jackson, who's a natural. Fake to Cook. Cousins gonna let it rip far on the field, and he's got a completion. Interceptação do punch e o touchdown, ali a recepção do jogador do Green Bay Packers dentro da endzone. Essa jogada realmente ela determinou muita coisa no jogo, por causa que daí o Minnesota Vikings teve que já desde o começo da partida correr atrás do placar, e correu realmente atrás do placar até o final do jogo, onde ali na última jogada conseguiu que o Kirk Cousins fizesse o touchdown, né? Ele conseguiu passar para touchdown e ainda a conversão de 2 pontos, que era a única forma deles
eles conseguirem ir pro overtime. E aí aquela situação, né? Chegamos no overtime, 10 minutos de overtime, cada equipe tem a oportunidade de ter pelo menos uma vez a posse de bola. O Minnesota Vikings começou, teve que pantear, daí o Green Bay Packers pegou, teve que devolver também a bola, e daí aquela situação fatídica, cara. Você tem o kicker ali, o Daniel Carlson, cara, kicker ali estreante, rookie na temporada, é a primeira vez ali que ele tava jogando, realmente a primeira temporada dele. Já na partida ele já tinha errado 2 field goals que, se a gente fosse ver no final das contas, levaria o Minnesota Vikings à vitória sem a necessidade do overtime. E daí chegou ali aquele momento, cara, faltando 4 segundos, a equipe do Minnesota Vikings correu atrás para deixar ele numa situação a melhor possível, deixou ele na linha do chute de 25 jardas, mais as 10 jardas da endzone, era um chute de 35 jardas. Hoje na NFL, 35 jardas é um chute de extra point, cara, ou seja, para um kicker é meio que obrigação você acertar esse chute de 35 jardas, porque ele equivale a 1 ponto, é o mínimo que você faz como kicker. E ele já tinha errado duas bolas, e por incrível que pareça, ele errou os 2 chutes do mesmo lado, do lado direito, e chegou ali o terceiro momento dele. Ele poderia se redimir, digamos assim, dessa forma, dessa partida que ele fez assim, muito ruim, péssima, e ele faz o quê? Chega ali, chuta a bola de novo pro lado direito, pra fora, e o jogo acaba empatado. Isso, meus amigos, quando qualquer jogador ali praticamente tirando uma posição ou outra, você tem ali um tempo de crédito, vamos dizer assim. Você pode ali ter um tempo para errar. Por exemplo, um QB novato, por exemplo, um Sam Darnold, um Lamar Jackson, um exemplo, são jogadores que têm ali uma temporada, no mínimo, que você pode ali aprender, melhorar e tudo mais, que você não vai ser dispensado da equipe, você não vai ser queimado. Agora um kicker, um punter, que são posições muito específicas e que não tem tanto renome, não tem tanta glória, vamos dizer dessa forma assim, no futebol americano, eles são muito dispensáveis. E o que aconteceu depois desse fiasco que ele realizou na segunda semana? Ele já tinha feito 1 e errado 1 na primeira semana. Na segunda semana ele errou 3 field goals, ou seja, 9 pontos que poderiam ter feito o Minnesota Vikings ganhar. O Daniel Carlson, ele foi dispensado do Minnesota Vikings, e o Minnesota Vikings acabou de contratar o Dan Bailey, ex-kicker do Dallas Cowboys, que saiu, se eu não me engano, no final da temporada passada, no começo dessa aqui. Texans e Titans também jogaram nesse domingo. O placar foi de 17 para o Texans, 20 para o Titans. O jogo acabou muito próximo, mas o Titans ele liderou a partida inteira. Me surpreendeu um pouco, porque eu não esperava que o Titans fosse ganhar. Na minha opinião, uma equipe que se enfraqueceu da temporada passada para essa, mas conseguiu vencer e continua viva na temporada. Tá aí igual a muitas outras equipes, tá 1-1 agora, perdeu a primeira, ganhou a segunda, e o Houston Texans e já começa a entrar numa situação um pouco preocupante, porque perdeu a primeira contra o Green Bay Packers e perde a segunda agora contra o Tennessee Titans, e muita gente tava com expectativa, porque falaram assim, é a volta do Deshaun Watson, é a volta do J.J. Watt, é isso, é aquilo, a gente fez algumas contratações e tudo, vamos lá, vamos ver. Por enquanto não virou nada, e contra o Tennessee Titans não teve assim nenhum momento, podemos dizer assim, de grande oportunidade para vencer a partida. Teve alguns momentos ali que liderou, mas no final das contas liderou, mas perdeu a liderança. No final das contas perdeu a partida. O Texans é melhor ligar um pouco a luz ali amarela para ver o que pode acontecer, porque se perder mais uma 0-3 aí já fica bem complicado para você tentar conseguir alguma pós-temporada, alguma coisa assim, principalmente porque tem outros times aí que estão bem melhores do que eles na temporada. Browns e Saints foi um jogo também bem cheio de emoções. O Browns, ele conseguiu liderar a partida no segundo e no terceiro quartos, estava ali liderando, contudo o Saints foi lá e no último quarto Drew Brees conseguiu tirar 18 pontos da defesa do Cleveland Browns. Cleveland Browns melhorou bastante da temporada passada para essa, conseguiu empatar numa partida lá em Cleveland contra o Pittsburgh Steelers, e agora fez o New Orleans Saints passar um sufoco enorme para conseguir tirar a vitória dentro de New Orleans. Então assim, é bom a gente ficar de olho bem aberto, mesmo o Browns liberando o Josh Gordon por problemas ali extra-campo e intra-campo também, que era um jogador bem problemático. O Browns ali deu várias oportunidades para ele conseguir continuar ali como wide receiver. Mesmo liberando esse jogador, que era um dos principais nomes ali no ataque do Cleveland Browns, eu acredito que ele ainda continua bem forte. E é que nem eu tinha mencionado, eu acho que assim, contra equipes mais fortes, ele já tá fazendo ali o mais difícil. Eu não esperava que ele ia conseguir fazer as equipes mais fortes passarem sufoco, que nem Steelers e Saints. Agora, contra as equipes mais fracas, a regra é a seguinte, é ele ganhar. Eu espero que consiga
ganhar as partidas contra as equipes mais fracas, pelo menos contra um Jets, contra um Bills, contra talvez ali um Los Angeles Chargers ali que tá meio no mesmo patamar. Eu espero que o Browns melhore e eu acho que essa temporada tem tudo para ser bem melhor do que a temporada passada. Agora o Saints 1-1 na temporada, o Browns 0-1-1, que tem uma derrota e um empate. O Browns acredito que não busca muita coisa nessa temporada, mas o Saints tem que ficar de olho aberto, porque tem uma equipe muito boa e se vacilar fica de fora. Mas a divisão dele tá muito tranquila ainda, tem 3 times com o mesmo placar, Panthers, Falcons e Saints estão com 1-1, mas é melhor ficar de olho no Tampa Bay Buccaneers, que tá aí, ó, já tá 2-0, já tem uma distância interessante sobre essas equipes. Miami Dolphins e New York Jets jogaram nessa semana e o Miami Dolphins continua surpreendendo nos placares. A primeira semana ele ganhou do Titans, 27-20, se eu não me engano, e agora ganhou do New York Jets fora de casa. Uma coisa que me chamou a atenção, porque eu esperava que o New York Jets vencesse essa partida, principalmente porque ele estava jogando dentro de casa e jogando fora contra o Detroit Lions, conseguiu fazer um ótimo placar. Então eu achei que o Sam Darnold e sua trupe toda iriam chegar bem preparados para essa partida, mas não foi o que aconteceu. O Miami Dolphins surpreendeu mais uma vez, é a minha opinião, vindo de uma equipe que da temporada passada para essa, na minha opinião, se enfraqueceu, consegue ganhar a segunda partida seguida, e isso é muito importante para alguma equipe, assim, para equipes que não tem um elenco tão forte, querem talvez chegar numa pós-temporada, como por exemplo o Buffalo Bills na temporada passada. Isso é muito bom, você pegar jogos ali que você pode ganhar e ganhar essas partidas. É o que aconteceu contra o Titans e agora contra o New York Jets. Então, Miami Dolphins 2-0, liderando a sua divisão na frente do New England Patriots. É bom lembrar isso porque ele ganhou as duas, o New England Patriots ganhou uma e perdeu outra, e o Jets 1-1 na temporada. Chiefs e Steelers, que foi o Chiefs mantendo ali a sua invencibilidade, 2 vitórias já na temporada, enquanto os Steelers ainda não venceu, tem um empate e uma derrota. Os Steelers jogando dentro de casa, em nenhum momento ele conseguiu liderar a partida. Essa partida eu assisti, foi um jogo muito aberto mesmo. O Kansas City Chiefs jogando de forma redondíssima, cara, redondíssima. Travis Kelce jogando muito, fez ali 2 touchdowns, cara, foi ali o jogador que mais recebeu bolas aéreas do time do Kansas City Chiefs, foi realmente o diferencial, e não só os touchdowns, mas sim as bolas ali cruzadas no meio, onde ele conseguia receber. Ele é um jogador alto, um jogador muito forte, ele consegue vencer bem os linebackers ali no meio e os safeties. O Steelers ainda, na minha opinião, decepcionando. Eu acreditava muito mais nessa temporada. Steelers eu achava que ia fazer uma temporada um pouco mais regular e brigar de novo mais uma vez para chegar até ali as finais de conferência, mas por enquanto não é isso que aconteceu, não é isso que tá acontecendo. Os Steelers ele tem 0 vitórias, 1 derrota e um empate, perdeu dentro de casa, o que me chamou muita atenção. Eu achei que dentro de casa iria conseguir fazer a diferença. O Kansas City Chiefs com 2-0, mostrando-se muito forte, mas eu espero um pouco, porque o Kansas City Chiefs da temporada passada começou 5-0 e depois foi degringolando até o momento, assim, conseguiu ser campeão da sua divisão, mas porque a divisão dele era muito fraca. Quem disputava diretamente com ele era o Los Angeles Chargers, então, sabe, não era assim uma disputa muito justa, vamos dizer dessa forma. A diferença é que é o seguinte, mesmo sendo líder de divisão, ganhando a sua divisão na temporada passada, ele era uma equipe muito mais fraca em relação às outras e já caiu fora ali no primeiro wild card. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem, se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter, todos com De Olho na NFL, é o mesmo nome. E por favor, compartilhe, cara, deixe o seu comentário e é isso aí, até a próxima semana.